Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, meu querido amigo, minha querida amiga, caçador de experiências memoráveis, de experiências incríveis. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Era uma Vez Podcast. E a gente já tem aqui uma coleção de estrelas que já foram entrevistadas nesse podcast, falando dos mais diversos tópicos, sempre se relacionando com empreendedorismo, com experiência do cliente, com experiência do colaborador, eu diria que com experiências humanas. E esse podcast só acontece graças à Era, a empresa que entrega um software de atendimento omnichannel que resolve todos os seus problemas. Se você tem uma pequena ou média operação, até uma grande operação de atendimento e precisa resolver esse fluxo de chamadas vindo do telefone, do WhatsApp e até do Reclame Aqui, você aponta esse seu celular para este QR Code e fale com o pessoal da Era, porque por enquanto, para falar com eles está de graça, mas os caras estão ficando famosos, Uhum. daqui a pouco eles vão cobrar só para dar um oi para você. E claro que hoje não podia ser diferente, a gente tem aqui um super, hiper, mega blaster convidado, polêmico, mas polêmico concordando comigo, que é excelente, a gente não vai precisar sair na mão aqui discordando. Estou hoje com Pablo Funchal, CEO e cofundador da Fluxus Educação Corporativa. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado, Bruno. Eu acho que com esse alinhamento inicial, realmente vai dar para a gente ter bastante polêmica para falar. Talvez, quem sabe, a gente discorde de algumas coisas que eu acho que vai ser bom, né? Porque é importante também a gente encontrar esses espectros. Acho pouco provável, mas quem sabe a gente encontre pontos também. Exato. Eu já vi que a gente não gosta do mesmo tipo de gente, o que já é uma coisa excelente. Inimigo em comum, né? Exato. A gente não vai falar o nome das pessoas, entendeu? Fica tranquilo. Essa fofoca acontece só antes e fora das câmeras. Também a gente não quer levar processo. Pablo, eu sempre falo isso para os convidados que a gente também preza aqui, além da experiência do cliente, que a gente fala muito, claro, a gente preza pela experiência do colaborador, claro, mas para experiências que normalmente são esquecidas, porque tudo é sobre experiências humanas. E a gente quer que os nossos convidados tenham a melhor experiência possível. E eu acredito na seguinte linha, de que experiência gera emoção e emoção cria memórias. É por isso que, por exemplo, a gente geralmente esquece da fórmula de Bhaskara, mas a gente lembra da música, da letra de Evidências, né, que vem baixada em todo brasileiro. Por quê? Porque aquela experiência que a gente teve algum dia com a música fez a gente gravar. Então, experiência gera emoção e emoção cria memórias. Para você ter uma boa memória deste podcast, a gente preparou um presente para você, Pô. o Mini Pablo, Ah, que para você demais, ter lá na sua cara. mesa. Que demais. É, memorável. Já vou realmente lembrar É, e. para que ele fique lá na sua mesa e você lembre da gente. Você vê que nós temos, eu sempre falo isso, a piada, quem já assiste a gente sempre sabe que essa piada já tá velha, mas nós temos stalkers de plantão, você pode ver que essa roupa aí existe. Essa Existe, roupa aí você usou em existe. algum momento, tá no É, seu tá numa das minhas Instagram. fotos aqui profissionais da Fluxus. Então se você quiser Que deixar ele legal. aqui para ele Quero sim. pro mini Pablo assistir a gente enquanto isso. Obrigado, E Bruno. Pablo, antes da gente começar, eu sempre gosto de mostrar para as pessoas quem está aqui na minha frente, com quem que a gente está falando. Quem é o Pablo e o que que faz a Fluxus, o que que faz você na Fluxus, e aí eu vou te provocar. Qual que é o seu propósito? Ó, eu vou começar contando um pouco do que eu faço, de uma maneira um pouco diferente mesmo, e aí eu vou de trás para Tá frente depois ótimo. para contar essa história, porque talvez não seja bem começando pelo propósito, mas eu venho refletindo muito sobre como colocar no mundo mesmo o que eu acredito, como eu quero me posicionar, né, Bruno? E hoje, eu entendo que eu ajudo pessoas a sustentar o desconforto de liderar a si mesmo, para que construam sua melhor versão como líder de outros. O que tem por trás disso? No fim das contas, hoje a gente trabalha na Fluxus com o desenvolvimento de lideranças. Mas eu realmente acredito, e isso não vem de hoje, isso vem da minha própria jornada, como empreendendo pela segunda vez, já tive uma empresa de realidade virtual e realidade aumentada, então quando você fala de Legal. experiências, era muito do que a gente proporcionava mesmo para as empresas. Essa empresa foi comprada pela Lebesque, um grupo varejista lá do Nordeste, fiquei 2 anos lá como head de produtos digitais,
Paralelo a isso, eu fui coordenador de um MBA de inovação da UFSCar, 3 turmas diferentes, né, da Universidade Federal de São Carlos, um MBA de inovação, então a gente falava muito de experiências, e dentro desse MBA, um módulo que chamava Self-Novation me causou uma super metanoia, assim, de mudança completa de perspectiva sobre o que eu acreditava que eu precisava desenvolver para ser um bom profissional, para ser um bom líder, que era muito mais um campo de hard skill, de aprender sobre startups, sobre desenvolvimento e tudo mais. E eu percebi que eu não me conhecia o suficiente para ajudar a liderar e desenvolver outras pessoas. Nesse momento que eu começo a olhar mais para uma autobiografia, a gente usava uma autobiografia dos setênios lá dentro, né, da antroposofia, eu comecei a olhar sobre níveis de escuta da teoria U e descer alguns níveis, eu percebi que eu também não escutava muito bem, que eu operava muito dentro de um campo de downloading. eh, eu dei uma virada de chave e falei assim, cara, é por aí, eu preciso me liderar primeiro, eu preciso me entender muito bem para começar a liderar o outro. Isso parte, quando eu olho a lógica do sustentar o desconforto, é porque é desconfortável liderar. Liderar é complexo pra caramba. Mas antes de liderar, liderar a si mesmo também exige um desconforto muito grande, né? E que tipo de desconforto que é esse? É o desconforto de ser quem é. Já começa por aí. Já não é pouca coisa, né? Sustentar o desconforto de ser quem você é. É sustentar o desconforto de receber feedback. Porque para você aprender a dar feedback, você precisa aprender a receber feedback. Como que eu lido com isso? E assim, é qualquer tipo, não é só no trabalho, é o feedback em casa, é o feedback dos Esse é amigos, esse complexo, em aí casa dói. dói. É sustentar o desconforto de ser coerente. Como é que eu evoluo, né? Eu brinco que hoje em dia eu vi uma coerência dinâmica. Eu falo muito sobre o walk the talk, né? Eu andar sobre as palavras do que eu digo, mas com o mundo mudando, às vezes a gente tem que atualizar a nossa própria coerência. E como é que eu busco esse liderar a si mesmo? Em torno de autoconhecimento, de inteligência emocional, de escuta. Quando eu me vejo minimamente preparado para fazer isso por mim, eu entendo que eu me vejo minimamente preparado para fazer isso pelos outros, sempre como uma visão evolutiva, né? E aí eu vejo que aqui na minha frente tem um ser humano com toda a complexidade que eu tenho também, e a gente dentro dessa relação que é uma camada a mais, preciso te ajudar a se desenvolver para a gente junto buscar resultados lá na ponta, né? Então, essa junção de todas essas coisas faz a existência da Fluxus e o meu papel lá dentro. Hoje a gente desenvolve lideranças conscientes de alta performance através de educação corporativa, treinamento, desenvolvimento para as empresas, mas faz alguns cursos abertos também para o público em geral. E eu tenho o papel hoje de ser o CEO da empresa, mas também um dos educadores. Trabalho facilitando workshops, dando palestras, treinamentos e mentorias lá dentro da empresa, tá? Acho que um resumo não tão curto, mas que eu acho que já abre vários ganchos aí para a gente começar a falar. Ótimo. E então deixa eu começar pela provocação, que eu acho que é um ponto que a gente ouve repetidamente nos, no LinkedIn, e no LinkedIn O é LinkedIn. LinkedDisney, né. Vamos começar com o tal do propósito, e aí eu já quero que você ligue isso com o termo que você usou de liderança consciente. Perfeito. Então, vamos primeiro em propósito. Eu sei que a sua visão de propósito é diferente do consenso e é a mesma visão que eu tenho. É bonito, pode funcionar e acho que até funciona para algumas pessoas, mas acho que são poucos sortudos que acho que encontraram o ikigai de que, você é o que te faz feliz, o que te dá dinheiro e que o mundo Preci precisa. Sua vez. Não, legal, Bruno. Isso é algo que eu falo de certa forma, uma visão meio polêmica mesmo, porque às vezes que eu falei eu vi que, como assim? Mas muita gente também se identifica, né. Eu tenho uma visão que romantizaram muito essa lógica de propósito, principalmente dentro do ambiente de trabalho, quase como um desserviço, porque gera pessoas ainda mais ansiosas e numa busca infindável desse tal de propósito. O que é propósito, né? Eu consigo tatear. E a minha definição, a minha visão é que no fim das contas, talvez propósito seja só isso mesmo, assim, um lugar que você consiga ter dignidade para trabalhar, ser bem reconhecido, ter clareza das coisas que esperam de você, ter uma remuneração também digna que você acha coerente com aquilo que você oferta de trabalho nessa troca,
E principalmente que te sobre energia e disposição ao final do dia para seguir vivendo outras experiências além do trabalho, e que podem estar até relacionadas ou não com uma vivência de trabalho, né. Nem sempre eu vou encontrar no mesmo lugar todas essas coisas, em alguns momentos eu vou me realizar mais com uma filantropia, trabalhando em uma ONG ou até numa atividade coletiva, num clube, num bairro, com a família. A questão é que essa busca incessante por um lugar que te ofereça todas essas condições e de forma indeterminada no tempo, eu sou capaz de afirmar que não existe. Porque a gente muda o tempo inteiro, né? Tem aquela frase atribuída ao Heráclito de Éfeso, né, que a gente não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio já não é mais o mesmo, tampouco a gente, né, tampouco você. Então, se a gente muda com essa frequência, mesmo que eu por algum momento consiga encontrar esse lugar, pode ser que depois de um tempo não seja. E aí eu desfiz meu propósito, o que aconteceu? Ele desapareceu, ele deixou de existir, né? Então, eu tenho uma visão muito pragmática sobre isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de autocompaixão com a gente, reduzir um pouco, alinhar melhor essas expectativas para entender que se eu tenho uma vida bem equilibrada, se eu consigo ter essa dinâmica e encontrar felicidade em múltiplos caminhos, não só em um lugar unificado, né, talvez para mim isso já seja o suficiente para definir encontrar um propósito, ou estar na sequência de múltiplos propósitos se atualizando, tá. O líder consciente que você mencionou agora há pouco, é um líder que entende isso também para si e para o liderado? Esse é o conceito? Ajuda, isso ajuda bastante dentro desse caminho. Eu eu defino liderança consciente cheio dessas histórias de tentar facilitar, sempre fui super anti-métodos, né, mas eu acho que eles são caminhos para a gente conseguir tangibilizar melhor as coisas e até decorar, né. Então eu construí uma ideia dos 5 Cs da liderança consciente, de C mesmo, né, que já o primeiro, né, já é o da própria liderança consciente, mas isso fica mais fácil. Então, uma liderança consciente e vinculada com essa ideia de propósito, você vai ver que estão super conectados, a gente fala primeiro sobre comunicação. Eu não consigo imaginar uma liderança consciente sem eu te dizer, literalmente, as coisas que eu preciso te falar, né, se eu sem eu ter conversas difíceis, se eu fazer one on one, tudo que envolve esse rol de comunicação. Eu tenho que falar sobre clareza, clareza de papéis, clareza de metas, de resultados, de expectativas. Como que eu vou te cobrar, Bruno, ao final de um ciclo de avaliação, se eu não te disse no começo, literalmente, o que eu esperava que você fizesse, né? Então, a clareza parte de um lugar muito importante para a gente reduzir ansiedade, riscos psicossociais, dentre outras coisas. Clareza com comunicação já trabalhando lado a lado. Terceiro é cuidado. Cuidado num campo de eu efetivamente conseguir te observar, de eu ter um nível de escuta suficiente para eu saber se tem algo fugindo do que se espera, da gente refazer alguns tipos de combinados, da gente estabelecer combinados, né. Cuidado mora também no estabelecimento de limites, por exemplo, né. Eh, em quarto lugar, não como uma ordem, né, mas o quarto C, eu falo da coerência, que eu já citei antes, mas dentro de todo esse discurso e até da própria lógica do propósito, se eu sou incoerente entre o discurso e prática, já se quebra muito, né, essa confiança também, esse estabelecimento dessa lógica. E o último C, que é o quinto, é coragem. E aí coragem eu gosto muito da definição da Brené Brown, né, eu estudo muito ela para falar sobre coragem para liderar e a coragem como uma forma de encarar a vulnerabilidade, né, de operar mesmo diante das incertezas e de tudo que ela estabelece como modelo de confiança, né. Então, eu entendo que esse é o arcabouço, dentro de cada um desses Cs dá para a gente mergulhar profundamente, falar de ritos, artefatos, ideias, livros, reflexões, mas para mim esse é o pano de fundo de uma liderança consciente e que, usando todo esse arcabouço, sem sombra de dúvidas, melhora a sua própria capacidade de autoconhecimento, autogestão e definição de propósito, né, com cuidado consigo mesmo, por exemplo, um nivelamento de expectativas, mas com o outro também, né, dentro dessa conversa. Então vamos resumir, quais são os 5 Cs? É comunicação, clareza, coerência, coragem
Comunicação, clareza. Coerência, coragem e consciência? Não é Não, consciência. já pulei o terceiro aqui. Comunicação, clareza, cuidado, coerência e coragem. Isso. Maravilha. Então, Esquecemos cuidado, tá vendo como é já importante? fica já fica para vocês as 5 os 5 pilares, digamos assim, de uma liderança consciente. E aí, aprofundando nesse assunto, a gente vai navegando por tópicos. O líder lidera para alguém, né, lidera alguém, na verdade, a Uhum, fazer alguma coisa. Aliás, antes disso, minha cabeça vai funcionando eu nos gosto. nos nos tópicos que você abriu. A última convidada, que para as pessoas é no último episódio, mas para mim foi há 1 hora atrás, a gente falou sobre a diferença entre gestão e liderança, porque você gere coisas, Uhum. não pessoas, e você lidera pessoas. Você consegue diferenciar esses 2 papéis, o papel de gestor com o papel de líder, que geralmente é a mesma pessoa, e na minha visão, ela confunde os 2 papéis e fica muito mais na gestão e esquece a liderança? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Assim, primeiro que tem uma visão evolutiva e sempre trazendo o arcabouço teórico por trás, para não dizer que são coisas só que a gente traz da nossa cabeça, tem óbvio uma experiência prática, mas todo o estudo em cima de milhares de pessoas e organizações sendo estudadas, né. E o Rancharan, que é o autor de um livro que chama o Pipeline da Liderança, então é literalmente essas passagens, né, ele define como o primeiro estágio ele chama de gerenciar a si mesmo, depois gestor de outros, gestor de líderes e o que que eu preciso ir desenvolvendo de competências dentro de cada um desses funis que eu cruzo, né, desses portões que eu cruzo. E quando a gente separa líder de gestor, primeiro eu acho que vale definir o papel de líder, né, que para mim é papel, não é cargo. Então, só daí a gente já tira uma separação muito grande dessa lógica de gestão, porque gestor é cargo. Eu sou um gestor, eu preciso efetivamente ter ali um cargo de gestor para executar essa função. Em muitos casos, eu não tenho um papel de líder, mas eu exerço um papel de liderança, que tem muito mais a ver com uma escolha, com uma atitude, e muitas vezes eu tenho um cargo de gestor, mas eu não exerço um papel de liderança. E o que é efetivamente esse papel de liderança? É atingir esse resultado através das pessoas, mas olhando, cuidando e desenvolvendo essas pessoas. Eu preciso ter um quê bem intencionado, de entender que esse grupo, ao mesmo tempo, né, das pessoas que eu lidero, estão se desenvolvendo e estão atingindo os resultados. Quando eu olho para uma lógica de gestão, ela é muito mais fria mesmo, né. Eu estou falando literalmente só dos números, dos processos, das técnicas e como essas coisas devem acontecer em prática, ignorando sentimentos, emoções, pessoas, sonhos e tudo que envolve a complexidade de um ser humano. Qual é o ponto que talvez também seja contrassenso desse meu posicionamento de formar lideranças conscientes? A princípio, né, as pessoas podem imaginar que eu penso que faz muito mais sentido eu ser mais líder do que gestor, se for para escolher um dos 2. E não. Se for para deixar só um dos 2, eu acho que ser um gestor é até mais importante. Porque um líder, só com esse papel inspiracional, como papel, como ajudar a desenvolver as pessoas, dentro de um universo corporativo, ele pode ir para um lado extremo de um pêndulo, que eu brinco dessa visão pendular da liderança, do líder paz e amor. Daquele que consegue resolver, acha, né, que consegue resolver tudo na conversa, que quer gerar o ambiente mais lúdico e mais tranquilo possível para as pessoas trabalharem, sem pressão, mas também sem clareza, sem resultados, sem processos, o que faz com que as pessoas, num determinado momento, também não se desenvolvam, não se sintam provocadas, não atinjam resultados Se e perca. sofram e se percam, porque eu fico tão solto. Cara, eu quero também, de certa forma, um guia. Quando eu tenho um gestor, e aí antes de ir para o outro lado do pêndulo, que minimamente me dá os guias do que fazer bem processual, eu posso não estar sendo inspirado, eu posso ter uma frieza, mas eu minimamente estou aprendendo, estou me desenvolvendo, que é um pouco desse papel também. O erro é quando esse gestor caminha para um lado oposto, de ignorar esse lado líder mesmo e é um gestor, que eu brinco que é um chefe monarca. Bem desse discurso de empresa não é uma democracia, não que tenha que ser,
fique muito claro, mas que é um lado muito mais eu mando, vocês obedecem e eu não quero saber se você discorda ou não concorda ou o que que isso impacta na sua vida. A empresa em primeiro lugar, faça o que eu mando e pronto. Esse caminho eu acho perigoso, mas os 2 extremos não funcionam. Então, qual é esse equilíbrio gestor-líder em que a gente olha para as pessoas, as reconhece, as enxerga, pensa também nesse desenvolvimento, mas não em detrimento dos processos e do resultado da empresa. Porque senão também a gente não tem empresa para que as pessoas se desenvolvam, sabe. Que não é uma ONG, né. Não é É. uma ONG. Pode ser dentro de uma ONG, mas não é disso Exato. que estamos Mas eu tô falando, falando né. de e até esse termo precisa ser revisado, mas, quando a gente fala que não é uma ONG, assim, não É é uso também, né, não não é tem fins para eu lucrativos, a gente preciso de precisa pagar. resultado, eu Aham. preciso medir isso. E o que você chama de líder monarca, eu chamo de, Jurassic Boss, né, que é o dinossauro que trabalhava com base no trabalha ainda, né, com base no chicote e tudo mais. Pensando que talvez a gente tenha aqui, assistindo a gente, alguém que acabou de receber a promoção para um cargo de gestão, para um cargo de liderança, e não sabe por onde começar. Ele talvez tenha tendência, porque é a geração Z, de maneira acertada, eu até acredito, ela é muito mais focada na saúde mental, e a gente vai chegar lá. E aí chegou esse líder da geração Z, e talvez ele seja muito mais focado, seja muito mais tenda muito mais para o líder paz e amor. Como ele faz, qual que é o passo a passo para ele se equilibrar, para ele não cair no líder monarca, no líder jurássico, e ele também não ser o líder paz e amor? Como é que para esse pêndulo? Perfeito. Excelente, excelente pergunta, Bruno. Eh, passo um, eu acho que é entender, não é fácil. Aceite, é complexo liderar. A gente está começando de Senão um ele morre na lugar, negação, né? senão morre na negação que uma hora isso vai se tornar fácil, não vai. Por isso que eu fico com essa ideia do sustentar o desconforto de liderar. É uma eterna dinâmica de sustentar o desconforto. Óbvio que vai ficando mais fácil, que eu vou aprendendo, mas é eternamente sustentar um desconforto de liderar. Mas 2 para eu falar de 2 passos mesmo, vou falar de 3, porque o primeiro é inevitável, liderar a si mesmo. Assumiu essa posição, se ainda não faz práticas relacionadas ao autoconhecimento e inteligência emocional, busque. Tem gente que opta por terapia, que eu super recomendo, que hoje a gente já conseguiu, felizmente, eu acho que tirar um pouco desse ar de que é coisa para doido, né? Eu acho que terapia, análise é algo para a vida, para todo mundo. Mas se não gosta, faça um journaling, que escreva sobre o seu dia, sobre o final do dia, que pratique algum tipo de mindfulness, mas tem que olhar para si. Tem que ver como eu estou me sentindo diante dessa situação e se auto-observar. Se eu não fizer isso, corro bastante risco de endoidar mesmo com essa pressão dessa primeiro cargo e não dá certo, ou levar isso ao extremo para as pessoas. Então, olhei para mim como passo um. Passo 2, e todas as vezes que eu assumi primeiras lideranças não, mas novos times, foi o que eu sempre fiz com muito sucesso. Senta com cada uma das pessoas desse time individualmente para escutá-las. Abre esse espaço para escutá-las. E eu tenho uma pergunta norteadora para essa primeira reunião de one-on-one, né, a ser feita, que é assim: pergunte o seguinte: qual é o seu maior desafio e como eu posso ajudar a alcançá-lo? E ouve. E deixa essa pessoa falar. Pode ser que na primeira vez ela não vai se abrir com tudo, a gente tem que estabelecer um pouco de confiança, mas escute. Quando você ouvir de várias pessoas, se você fizer essa mesma pergunta para o seu chefe, para seus liderados e para um par, você tem um mapeamento do seu contexto. Qual é efetivamente seu papel? Você ouviu o maior desafio de pessoas de várias direções diferentes e como você pode ajudar a alcançá-lo, você sabe exatamente o que se espera de você. E agora o passo 2, eu me ancoro muito no modelo de confiança da Brené Brown, porque a gente vai ter que começar a fazer alguns combinados para não ir para os extremos do pêndulo, tá? A Brené ela tem um modelo que o acrônimo é BRAVING, né, que são as 2 palavras em inglês, que o B é de boundaries, que são limites. Então é começar a conversar sobre estabelecimento de limites. Como vai ser essa nossa relação? Tem horários pré-definidos? Tem canais pré-definidos? É no Slack, no Teams? Posso chamar no WhatsApp?
como vai funcionar, né, a gente estabelecer isso. O segundo é reliability e o terceiro é accountability, então é de confiabilidade e responsabilidade. Por que que são coisas diferentes? Quando eu falo de responsabilidade, eu estou falando de que você assume pelas suas entregas. E confiabilidade eu sei que vai estar lá quando a gente combinar. Então pensa, eu não tenho que ficar te fazendo follow-up, Bruno. A gente vai combinar que se você marcar para mim para entregar amanhã às 3 da tarde, que eu não vou ter que pensar nisso. A gente começar a estabelecer que é assim a forma que a gente vai operar. Só que se você não entregar por algum motivo, você, e aí vem a responsabilidade, você vai levantar a mão e falar assim: eu errei, assumo, mas deixa que eu vou corrigir. Aí a gente parte pro V, né, que é Volt, de sigilo. Dentro do sigilo, a gente está falando sobre como vai ser essa relação, sobre o que você traz para mim, o que você leva para fora. O I, de integridade. Então, como que a gente respeita os valores que a gente estabeleceu. Um N vem de não julgamento. Então, pode perguntar o que você precisar para mim. Você não vai ser julgado de perguntar, e eu também não quero ser julgado de perguntar para você. Estabelecer esse modelo de confiança. E o fim é generosidade. E eu acho que esse é um ponto de partida que muda muito a forma como normalmente as pessoas operam. O que significa generosidade para mim, que eu às vezes leio como ser bem intencionado? Eu assumo que você está fazendo o melhor que você pode com os recursos que você tem, até que você me prove o contrário. Normalmente o caminho é, eu desconfio de que você está fazendo tudo até que você estabeleça essa confiança. Então, eu gosto de partir do paradigma da abundância, de que você está fazendo o que precisa ser feito, mas se você também não fizer, existe um limite para a empatia, existe um limite para essa relação, para esse estabelecimento. Eu acho que já é bastante coisa para começar dentro dessa Ah, construção tem de bastante coisa para relação. pensar, né. Então, você deve ter percebido, eu gosto muito de ir pela linha da provocação, e eu já fiz essa pergunta para alguns líderes aqui nessa cadeira. Então eu perguntei isso para diretora do Bradesco, para presidente América Latina da AWS, e vou te perguntar agora. E aí eu não usei o termo líder consciente, que estou aprendendo agora, mas qual é o momento que um líder consciente demite um funcionário? Perfeito, perfeito. Que chega. Perfeito. Eu acho que você puxa literalmente esse gancho do que a gente chama de ponto de inflexão do limite para empatia, né. Então, eu vou separar casos efetivos de, eh, layoff, questões financeiras Ah, que não, não estamos falando você sobre não tem isso, ingerência, né. que É, não vai lá e tem demite e gerência, acabou. não. Hã. E literalmente e até mesmo, uma avaliação de desempenho em seguida, mas que vamos chegar nisso. Sempre que eu falo de liderança consciente, vem perguntas do assim, tá, mas aí você tá falando sobre eu ter empatia, sobre o cuidado que eu trago na liderança consciente de eu olhar para o outro, talvez a vida dele, a vivência é diferente da sua, a velocidade de aprendizado, como vem trabalhar. Tem múltiplos contornos e recortes que fazem ser diferente. E aí vem a pergunta, mas tem limite então para empatia? E sim, o limite para empatia é a permissividade. O que quer dizer permissividade? Quando eu começo a esticar essa corda num limite, que isso começa a ferir mais o grupo do que essa relação individual. O que isso quer dizer em termos práticos? Vamos combinar que a gente estabeleceu aqui alguns limites do que a gente vai fazer. E a gente estabeleceu resultados, metas claras, que eu, como meu papel de líder, estou fazendo o que eu considero que é o que deve ser feito. Te disse, Bruno, a meta até o final do ano é tanta, por quarter vai ser essa, a forma que eu vou te avaliar vai ser por esses indicadores, a maneira que você tem que fazer isso é isso. Dentro desse campo de jogo, você pode jogar ele livre, que eu te dou também espaço para brilhar do seu jeito, mas é assim que a gente vai avaliar e a gente vai sentar a cada 15 dias para olhar junto se está fluindo e você tem espaço para me perguntar se estiver dando certo ou não, certo? E a gente faz isso. A gente senta e conversa, eu te dou feedback de forma extremamente direta, genuína, feedbacks construtivos, feedbacks de reforço, e as coisas não mudam. E aí você levanta a mão uma primeira vez e me diz: "Ah, mas é porque eu estou com esse problema em casa, ou com aquele problema e que isso está me impedindo de performar". Tudo bem. Como eu posso te ajudar a resolver isso? Qual é o limite que eu posso te ajudar? Qual é um prazo de novo para a gente voltar a ver ritmo? É tanto? Beleza. Eu faço isso uma vez, faço isso 2 vezes com
muito claros combinados. Sempre eu trago para esse lugar de clareza. Eu te disse que eu espero, eu te dei as condições para fazer aquilo que eu espero, e do outro lado não vem a mesma generosidade que eu estou tratando com você. Para a gente isso é considerado um ponto de inflexão, porque se eu continuo sustentando essa empatia, isso não é mais empatia, isso passou a ser permissividade, isso impacta o grupo, porque o grupo começa a olhar e fala assim: "Por que que o Bruno está tendo um tratamento diferente? Também tenho aqui diversos problemas, pô, e eu estou ralando, está sobrando mais trabalho para mim, porque ele não está entregando", e ok, cuidamos dos motivos na medida do que cabia a gente. Se chega um limite onde os combinados são rompidos de forma frequente, é é o ponto de inflexão que seria a demissão. Hora de dar tchau. A hora de dar tchau e que seja talvez um aprendizado dentro desse processo, né. É, de fato, acho que do Brave que você trouxe, acho que, na minha visão, um dos mais importantes é o boundaries, né, que é deixar claro os limites, porque, de novo, eh, existe um trabalho por resultado, né, e se aquela pessoa está ali, ela está ali para entregar alguma coisa, senão, seja uma ONG, seja uma empresa, não despendia dinheiro para resolver esse problema. Eu gosto de uma frase do Clóvis de Barros Filho, que ele fala assim: "Todo trabalho é quebrar o galho de alguém". Você tá ali, e ele fala assim: "É todo mundo macaco gordo, tá Aham. todo mundo ali para quebrar galho". Então o açougueiro que tá lá no balcão e corta a carne para você, ele tá quebrando o teu galho. "Ah, mas Bruno, porra, ele tá ganhando dinheiro". Pois é, ele tá quebrando o teu galho, porque tem alguém pagando ele e ele tá quebrando o galho dessa pessoa também, e a pessoa quebra o galho dele pagando. É uma troca, Total. mas quando um para de cumprir com o seu papel, aí a coisa começa a desandar. E aí nessa relação entre colaborador e líder, líder e liderado, tem um dado que eu gosto muito, eu acho que é da McKinsey, se você tiver a fonte melhor do que eu, você me diz qual é, mas eu acho que é da McKinsey, que diz que em torno de 80% das demissões que ocorrem, as pessoas estão se demitindo dos líderes, e não necessariamente da empresa. Perfeito. Como você enxerga isso dentro dessa visão da liderança consciente? Se eu não estiver errado é da Michael Page esse dado. Cara, pra mim isso grita como algo evidente, né, tipo, a gente não precisa nem do dado pra olhar, né, qualquer amigo, conhecido, lugar que a gente já trabalhou, A gente a já fez gente, é isso, né. isso, é tipo, a gente tá dentro da estatística, né, O às ve dado é pra provar o cético, né. Tá aqui, ó, às caramba. vezes a gente fica num lugar de olhar os dados como coisas externas, né, como se a gente não fizesse parte das próprias estatísticas e, cara, eh, cultura, né, eu vou abrir esse gancho para responder isso, apesar de ser algo construído pelas empresas de fato, existem muitas culturas localizadas dentro das empresas. E elas, em geral, são construídas ou blindadas pelas lideranças. Então, pode ter aquela área da empresa, de uma empresa GPTW ou qualquer outro selo humanizadas, que segue uma série de protocolos para ser um lugar bom para trabalhar, e que uma área está com pico de afastamento por saúde mental, que a pesquisa de clima está demonstrando números assombrosos de comunicação, de assédio moral, porque tem uma figura ali dentro que talvez não conseguiu desenvolver o liderar a si mesmo e que repassa toda a pressão da forma como vem para dentro daquele time e cria um problemaço. Dessa empresa, sem sombra de dúvidas, essas pessoas estão se demitindo por conta desse chefe, estão se demitindo dessa pessoa, né, e não da empresa como um todo. O contrário também é verdadeiro e é muito oneroso para esses líderes. Quando eu estou dentro de uma cultura, de uma pressão muito grande, talvez de uma desorganização em umas camadas superiores, diretoria, conselho, né, C-level, mas eu tenho às vezes aquele gerente que blinda o time, que traz práticas mais modernas de gestão, que faz um one-on-one e traz clareza e transparência, mesmo quando a empresa não traz isso como prática. E aquele time é o que tem o menor turnover. E parece que é um mundo encantado dentro de um reino aí das trevas, né? É o líder, é o papel que essa liderança faz. Dá pra gente dizer que é suficiente, que o líder consegue fazer isso sozinho, que sempre dá para fazer isso um caso ou outro? A gente sabe que não, porque dependendo cada vez mais do tamanho das organizações, às vezes tem movimentações que
que impedem de que isso aconteça, e nem é bom a gente também colocar nas costas das lideranças tamanha pressão, né, tamanha obrigação, mas que na prática acontece, acontece. Eu costumo dizer, eu sou palestrante e minha esposa acabou entrando nesse mercado de palestras também, depois de uma demissão no meio de um burnout. E ela sofreu um acidente grave de carro, perdeu a visão do olho esquerdo, quebrou todas as costelas, perfurou todos os pulmões, e perder a visão não deixou ela tão ferrada mentalmente quanto um líder ruim. E aí a gente criou juntos, né, a palestra é dela, ela criou esse título, que é "Empresas quebram, gente também". E uma coisa ela diz na palestra dela, e ela foi estudar neurociência e tudo mais, ela fala que responsável talvez seja uma palavra forte, mas o maior influenciador na saúde mental do liderado é o próprio líder. É Uhum. o jeito com que ele trata as coisas, com que ele trata as pessoas. E às vezes a empresa pode ser linda e maravilhosa, né, com piscina de bolinha, com, né, tudo lindo, e aí o líder entrega, doença, ele Uhum. entrega, afastamento, ele entrega uma série de problemas que vão afetar a vida daquele trabalhador. E aí, como o salvador da pátria, aparece agora a NR1. A NR1 veio para salvar a pátria, qual que é a sua visão? Dá pra gente abrir um capítulo agora e ficar 1 hora nisso, mas eu gosto muito desse tema, porque também tem um olhar bem crítico sobre isso, Bruno. Eh, a NR1, a atualização, né, a NR1, a norma regulamentadora 01, já existe há muitos anos, ela cuida, né, de temas relacionados ao trabalho, mas ela teve uma atualização a partir do ano passado, passou a valer em 26 de maio de 2025, mas adiou em 1 ano efetivamente a cobrança de multas, que passa a valer dia 26 de maio de 2026, a pedido das empresas, né, a parte das multas já está valendo, mas ainda não em caráter de auditoria e multa, diante de um cenário de um pico no marco histórico de pedidos de afastamento por saúde mental pelo INSS, né. Então, de acordo com os dados do Ministério da Previdência e Trabalho, no ano passado, em 2000 no ano retrasado, em 2024, a gente teve um crescente relacionado a 23 de 66,7% dentro dessa série histórica, em afastamentos por saúde mental. De 2024 para 25, que já estava nesse teto, subiu mais 15%. Então a gente bateu quase 550 mil afastamentos por saúde mental no ano passado, associado ao trabalho, né? Pedidos de afastamento pelo Ministério eh, da Previdência. Isso não surge só por questões de trabalho. Não dá para a gente ignorar um contexto de mundo que a gente vive, ainda efeitos pós-pandemia que têm um quê estatístico, as pessoas demoram de 2 a 3 anos quando começam a ter algumas questões com saúde mental para buscar ajuda. Então esse afastamento pode já ser também um rebote desse processo. Um mundo que está em ebulição com questões de dicotomia, políticas, Uhum. polarização. Então o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, então a gente carrega esse Que esse sorte a título, nossa, que não. delícia, né, carrega esse título também, e isso passou a ter um custo muito alto para a previdência. Então, é inevitável que essa atualização tenha um caráter financeiro também. Alguém, né, a previdência convocando as empresas, vocês estão ferrando, não só, mas vocês também estão ajudando a ferrar aí a cabeça de muitos dos trabalhadores, os pedidos de afastamento estão explodindo, E quem banca é o a gente INSS. precisa rachar essa conta. Então, se vocês não ajudarem a gente a reduzir, a gente vai te multar e a gente racha essa conta desse jeito. Para ser bem explícito, assim, numa visão econômica também desse fator. E aí, o que acontece com essa atualização da NR1 é que ela passa a incluir riscos psicossociais associados ao trabalho dentro da norma, né. Então, não é só desde a lógica de acidentes de trabalho, de eu cair dentro de uma escada ou associado à NR17, relacionado à ergonomia.
Cara, agora problema de saúde mental também, que eles chamam, né, dos riscos psicossociais associados ao trabalho, passam a precisar estar inseridos no programa de gerenciamento de riscos, no gerenciamento de riscos ocupacionais. E aí quando o ministério divulga, né, um manual, um guia do que são esses riscos psicossociais associados ao trabalho, ou que são tipos de comportamentos ou questões de gestão que causam esses riscos, é claro que tem coisas muito explícitas e que a gente não tem dúvidas, né, quando isso acontece, que é um assédio moral, um assédio sexual, gritos, tudo que envolve algo que as pessoas veem, né, tipos de violência muito explícitas, humilhação, dentre outras coisas, mas entra dentro disso fatores muito mais, delicados que às vezes passam despercebidos dentro dessa lógica de gerar essa ansiedade e esses problemas de afastamento, que é, por exemplo, falta de clareza de papéis e responsabilidades, que é, por exemplo, metas claras, que é, por exemplo, uma gestão equilibrada de trabalho e vida social, que é, por exemplo, pessoas se sentindo completamente isoladas e sem relações no trabalho. E tudo isso, e aí que entra para mim um lado, de certa forma, positivo. Tem sido um chá revelação, né, de que, cara, tem práticas mínimas, e até quase de gestão mesmo, mas caminhando para o lado de liderança, que realmente as pessoas não fazem. E ignoram, e acham que não são importantes. E aí quando você traz esse contexto de, puta, chefes que deixam as pessoas enlouquecidas, que em um lugar de saúde traz doença, eu já conheci inúmeras pessoas, porque como a gente trabalha com isso, não param de chegar depoimentos de pessoas contando o que vivenciou dentro do trabalho. De pessoas dizendo: "Cara, meu chefe muda o que ele quer que eu faça todos os dias. A meta muda todos os dias. O que se espera de mim muda todos os dias. Toda vez que chega na avaliação de desempenho é uma surpresa. Eu acho que eu vou ser promovido, ele fala que eu estou na nota mais baixa". Eu não sei o que está acontecendo. Olha o desespero que é trabalhar dentro de um ambiente que eu não sei o que se espera de mim, para onde a gente está indo, o que que a empresa está buscando, se está dando certo ou não está dando certo, só que eu sei que todo dia a pessoa está lá falando: "Você tem que fazer mais, a gente tem que entregar, é urgente, é urgente, é urgente". Cara, isso vai criando um senso de ansiedade, que uma hora explode. E eu acho que boa parte desses afastamentos poderiam ser realmente minimizados, não é mudando a meta, não é diminuindo pressão por resultado, é meramente conversando melhor, estabelecendo limites claros, tendo clareza do que se espera, com comunicação, com cuidado e com coragem. Então, por isso que na minha cabeça é evidente que a gente consegue atuar de forma incisiva, formando lideranças conscientes para mitigar esses riscos psicossociais. Vários deles, sabe? A gente estava até conversando ali fora que, para além do benefício social e para o benefício do colaborador, então, só pelos motivos que a gente está discutindo aqui, já seria uma excelente ideia começar a pensar sobre isso, mas se você for, e aí você me perdoa o francês, se você for um filho da puta, se for uma pessoa desprezível, ou um vilão da novela das 8, uma pessoa abominável, sem caráter, enfim, uma pessoa terrível, mesmo você sendo essa pessoa, você não quer fazer isso por bondade, faça pelo resultado, né, faça por não gastar esse dinheiro à toa, agora não levar uma senhora de uma multa que vai vir pesada, e aí, pra mim entra a escala pra mim é muito clara, a pessoa tá doente, ela dá prejuízo, ela tá bem, ela potencializa os seus resultados. E um tema que eu gosto muito de falar é sobre felicidade. E aí, um dos tópicos que eu vi aqui, falando sobre você, é sobre essa pressão sobre a felicidade no trabalho, né. O que eu acredito é, nenhuma empresa tem obrigação de fazer ninguém feliz. Felicidade no trabalho o que eu prego é que é ser feliz como um todo, não necessariamente no trabalho, porque você usar o trabalho como pedágio para ser feliz só depois, aí é tenebroso, é 8 horas por dia sendo miserável, aí quando acaba eu sou feliz, então happy hour é sexta-feira às 6, portanto, a sad hour é segunda-feira às 8. Dentro desse escopo de felicidade, doença, prejuízo, lucro, qual que é a sua visão sobre esse espectro completo entre, burnout, afastamento e felicidade e prosperidade?
Legal, legal. Acho que dá para a gente conectar um pouco com a mesma lógica do propósito, né, mas eu quero primeiro trazer um dado também que corrobora um pouco disso que você trouxe, que foi divulgado pela Humanizadas, né. Humanizadas é uma empresa também que analisa e que certifica empresas, né, com o selo, empresa humanizada, né, é o mesmo nome da empresa. Eh, Chega a por ser absurdo, né, porque é uma empresa que tem humanos. Não deveria É, minimamente? Se é. fosse um monte de servidor de IA, a gente pode usar outro Exato, exato. termo, né. Desculpa te interromper, Não, Adi. que isso, Bruno. Mas, dentro desse contexto da Humanizadas, um dado que eles divulgaram é que numa série histórica, analisando 12 anos, né, de empresas que têm o selo, que são passíveis do selo, que têm as práticas de gestão humanizadas, que é muito alinhado com muito disso do que a gente faz, e é muito sério também, analisa relação com fornecedores, toda a experiência que você traz, né, é com fornecedor, colaborador, com a família, vários stakeholders envolvidos em práticas de gestão, que é clareza, comunicação, cuidado, tudo isso que a gente traz de liderança consciente. Numa série histórica de 12 anos, as empresas que passíveis do selo, que já tinham o selo, tiveram resultado 615% maior do que as que não têm no Ibov. Ou seja, o dado Brasil na bolsa. Sim, Mensurável. mensurável. A gente está falando de resultado financeiro, Valor de resultado mercado. financeiro que a gente quer falar, tá aí, valor de mercado dado para as empresas que cuidam disso. Só que é no longo prazo, estou falando de uma série de 12 anos. Nos primeiros 2, 3, caiu os resultados. Então, é uma preparação. É óbvio que às vezes eu chicotear pela pressão do final desse ano, pode ser que o resultado No curto apareça de uma prazo. forma mais rápida, mas é sustentável? E aí o sustentável nesse que você está trazendo mesmo, cara. Preço de um turnover, quanto custa hoje, quanto mais a gente fala de headhunter para contratar alguém em uma posição sênior, perder um diretor, um gerente de uma empresa. Cara, é caríssimo. O preço de substituir essa pessoa é maior que o salário dela do ano inteiro, tirando o preço para aprender, para rampar, para onboarding, para efetivamente estar entregando na medida que a outra pessoa que saiu, muitas vezes também por uma questão cultural ou do chefe direto. Mas aí quando você traz essa lógica de felicidade dentro do trabalho, né, o pêndulo também do burnout para felicidade extrema, vamos Uhum. assim dizer, né. Eu gosto muito quando você traz esse exemplo da integralidade, porque isso para a gente é ponto central, né. Eh, Às vezes eu uso na abertura de alguns programas, ou algumas palestras, treinamentos, uma frase assim: "E se as pessoas dessem 100% delas no trabalho?". E aí, tipo, as pessoas já param e falam assim: "Se a pessoa der 100%, espera aí, não basta eu trabalhar hora extra, não basta o que eu faço por essa empresa, você não me veio falar que você era de liderança consciente, você veio me falar de eu dar 100%, o que eu dou já não é suficiente". E não é bem esse o caminho de se pensar. O caminho de se pensar é, cara, quando a gente chega normalmente numa empresa nova, né, passou lá pelo processo seletivo, viu os valores, teve uma venda, né, também de marca empregadora ali sobre isso, cara, entra empolgadão, né, tipo, estudo sobre a empresa, me preparo, tô animado, sou super proativo. E aí, vão passando os dias, a relação com o chefe vai ficando ruim, muita burocracia ou falta de clareza. E cara, não tô falando de clareza, que você tem que me dizer qual o EBITDA da empresa ou qual a meta de faturamento, eu tô falando de minimamente o que pode dizer que faz sentido o meu trabalho para o que você espera. Tipo assim, quando isso não vai acontecendo, é aquele 1% a menos, 1% a menos. E a gente vai criando aquela letargia, aquela complacência, até ficar, né, naquele lugar onde a pessoa, no máximo, está entregando 40%. Porque 60% do tempo ou da energia, ela gasta vestindo uma máscara, ela gasta para esconder o que ela está passando, às vezes, fora do trabalho, para esconder uma divergência que ela tem com alguém. Então eu tô com muito mais potencial sendo gasto com coisas que não geram nenhum valor para a empresa, do que o que gera valor. Imagina se a gente pudesse ser 100% integral, se a gente não tivesse que viver a ruptura, né, da série, que na prática acontece. Eu não quero me envolver, eu não quero saber trabalho é daqui para dentro, vida pessoal daqui para fora, como se fosse possível. Quem assistiu a série viu que não dá muito certo fazer isso, né. Se mesmo que você quisesse, você tá com um problema com a sua esposa,
Você chega para trabalhar, você desliga essa chavinha, você para de pensar Não tem nisso. como, né. Tá bom, que o líder diga, que o chefe diga: "Você não traz problema de casa para o trabalho". Não é uma escolha isso. Não é uma escolha, simplesmente não é uma escolha. Então, se a gente não consegue, incorporar aí essa lógica do integral, né, eu amo a integralidade, a teoria integral que vem do Ken Wilber, que é literalmente de, assim, integração de mundos, como um ser humano único, que é o fato, que isso não é inquestionável. Não tem como a gente buscar alta performance, não tem como eu buscar esse 100% e dificilmente eu vou encontrar também felicidade. Ela acaba ficando no happy hour, como você falou, às 6 horas da tarde, a sad hour, que eu adorei isso, às 8 horas da manhã de segunda-feira. E eu vivo esse mundo e pessoas que não conseguem sair disso, né, é um cenário tristíssimo inclusive, mas a gente sabe que os maiores talentos e que têm um despertar sobre isso vão saindo, não ficam. E aí quem ficam? Eu digo que são os catatônicos, cara, as pessoas que já desistiram. Normalmente ficam as pessoas que já desistiram, cara. E elas estão operando no 50, no 40, no 30, e aí precisa de mais e mais gente, é mais pressão por resultado, e eu entro num ciclo da escassez, né. Então, de novo, talvez felicidade do trabalho seja um ambiente onde a gente consiga ter clareza, comunicação, limites combinados bem estabelecidos, não quer dizer que vai ter sempre um mundo de rosas, jamais. Não espere que isso vai acontecer em absolutamente nenhum lugar, mas na maior parte do tempo eu tenho previsibilidade do que se espera de mim, do que eu tenho que fazer, dos limites que a gente combina são cumpridos, existe coerência, mesmo quando os valores são testados, quando a gente corda tem que esticar, eu vejo que eu existo. Puta, cara, aí eu tenho energia pra chegar em casa, sair pra jantar com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, sair com meus amigos. Felicidade. Quando essa energia não existe, É simples, né. Isso que você falou de a clareza, saber o que esperar, deixar claro o que se espera de mim e você não ter surpresas, é claro que de vez em quando vai ter, vai ter. e vão ter imprevisto, tá tudo certo, mas se a gente olhar para a antropologia, não é exatamente isso que a tranquilidade do nosso cérebro procura. O ser humano sempre procurou a tranquilidade, né, o cérebro humano ele tenta prever o que vai acontecer, e quando você dá essa segurança para o teu cérebro de que: "Caramba, eu vou chegar, eu vou fazer isso, 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 porque eu sei o que se espera de mim é a reação vai ser a melhor possível, porque isso já está programado no nosso sistema biológico há sei lá quantos milhões de anos, e é daí que veio. Então, basta a gente ser simples, né, é voltar à simplicidade das coisas. Eu gosto muito daquela historinha do ciclo do trabalho, que é: "Por que você trabalha?". "Ah, pra ganhar dinheiro". "Tá, pra quê?". "Pra comprar as coisas do dia a dia, tals". E aí você fala: eu trabalho para depois, né, conseguir tudo isso, e no final da minha vida de trabalho, eu poder pegar um barquinho e ir num laguinho do lado de uma casa, pescar e viver esse peixe". E aí veio a galera lá da roça e fala: "Ué, mas eu já faço isso hoje". E aí a gente vive esse mundo moderno dentro das grandes cidades mais ou menos assim. E talvez a felicidade esteja na simplicidade de ter energia, de saber o que se espera, e não nesse mundo ideal e que gera frustração, que é também algo que você prega, né. Não, demais, demais. E a frustração mora nessa origem de quebra de expectativas, assim. Pra mim, cara, eu tenho uma obsessão por essa lógica de alinhamento de expectativas, sabe. E isso não vem só do campo, de pessoas, isso vem do campo de experiência mesmo, de relação, né. Eu gosto que você fala muito de experiência, né, acho que dá pra gente falar muito sobre isso em várias frentes, mas quando eu vou falar, por exemplo, sobre customer, success mesmo, vou falar sobre sucesso, não necessariamente sobre experiência, mas para mim é ponto de partida. Numa ótica de cultura ágil, né, que muita gente acha que é coisa de tecnologia, mas para mim é forma de pensar relações em geral. É de um lado, alinhamento de expectativas, do outro lado, entrega de valor. Cara, o que que é alinhamento de expectativas? Espera aí, a gente vai fazer um projeto, ou a gente vai ter uma relação, ou eu vou ser seu líder, ou eu vou ser seu líder. A gente conta assim: "Cara, Bruno, ó, eu gosto disso, você gosta disso? Puta, até aqui eu cedo, até aqui eu não cedo". E que seja dinâmico, que a gente vai construindo. Ah, a gente vai viajar junto? Eu gosto de dormir cedo, porque eu gosto de acordar cedo. Eu quero pegar festa. Puta, então esse
qualquer coisa que envolva alinhamento de expectativas. Tirar esse quê de surpresa. É tudo? Óbvio que não. Uma surpresa de vez em quando é legal, a gente gosta, gera uma dopamina, surpresas boas, mas no limite do definir um campo de jogo, para aqui dentro a gente poder andar, né? Então é o caórdico, né? Esse caos organizado. Eu ponho a ordem do quando eu parto para onde eu chego e aqui dentro eu deixo um espaço para isso. E o outro lado é o delivery, a entrega de valor. Cara, o que que é uma entrega de valor? E aí dentro de todo esse campo do que você trouxe, pô, comunique também quando você está entregando. Checa se era aquilo mesmo, embala para presente. Quantas coisas a gente estabelece uma expectativa e na hora de entregar a gente empurra assim, Dane-se. e aí a pessoa não vê valor nenhum, sendo que você fez exatamente o que precisava, simplesmente porque o último detalhezinho na hora de amarrar para te O falar, tá com laço. o laço, você descarta, você despreza, sabe? Então, esse cuidado com pequenos detalhes é o que a gente ignora nessa lógica da correria, do excesso de atividades, da pressão do não tenho tempo. Só que é literalmente o que resolve isso aí, porque você não tem tempo, porque você não combina direito o que se espera, e você não diz direito como você está entregando. E aí parece que eu estou o tempo inteiro em plataforma em chamas. E não é à toa, tá? Porque tem gente que só sabe trabalhar em plataforma em chamas, tem um monte de bombeiro do mundo corporativo que precisa do ambiente assim para poder performar. E rapidamente já sai fora também para ninguém descobrir que é um impostor. E aí já vai para um outro lugar, como assim, eu sou o bombeiro, eu chego para resolver, quando tá parecendo que eu tô resolvendo e vão ver que na verdade eu não tô resolvendo nada, eu preciso pular Próxima. fora. Próximo. Pablo, esse é aquele momento do programa, quando tinha um programa do jogo, que ela faz. Ah. A gente tá chegando no final e queria que você olhasse para a câmera da verdade e deixasse uma mensagem, resumindo esse papo todo e logo depois deixar suas redes sociais e tudo mais. Então, uma mensagem e o seu jabá para aquela câmera. Boa. Olha, eu acho que o que eu resumo desse papo que a gente teve é: não descarte a importância de liderar a si mesmo antes de liderar outros. Então, saber mais sobre você, sobre quais são seus próprios limites, estabelecer e respeitá-los, estudar sobre autoconhecimento, praticar autoconhecimento, estudar sobre inteligência emocional e praticar inteligência emocional é ponto de partida para qualquer tipo de liderança de outras pessoas e para ser uma pessoa melhor de se conviver e conviver com os outros também, tá? Bom, para me encontrar em outros lugares nas redes, eu tô como Pablo Funchal em todos os lugares. Eu escrevo principalmente no LinkedIn, tem uma newsletter lá que eu faço semanal, que chama Liderança Sem Filtro, mas também escrevo diariamente, também no Instagram ou no próprio site da Fluxus, né, que é fluxus.live, Instagram da Fluxus também, tem formas de me encontrar aí. Vai ser um prazer estender, continuar essa conversa aí que não tem fim. É isso, Bruno. Pablo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela aula, pelo MBA que você trouxe aqui. Espero que a gente se encontre por aí nesses palcos, nesses treinamentos da vida. E muito obrigado a você que mais uma vez ficou aqui até o final e sabe que este é o momento que eu vou falar para você curtir o vídeo, compartilhar com a sua mãe, com seu pai, com o papagaio, com todo mundo, coloca no seu LinkedIn, fala: "Nossa, o Bruno estava maravilhoso neste episódio, eu quero uma camiseta igual a dele, do Atitude é pra quem tem cara de pau". Enfim, comente o que você quiser, este é o seu momento. E claro, você já sabe que este episódio, que este podcast só existe graças à Era, a empresa que melhora a experiência do seu cliente, melhorando antes a experiência do seu colaborador, porque agora fica muito mais fácil para ele atender o seu cliente. Quer saber mais sobre a Era? Aponta seu celular para o QR Code que está aqui na tela e eu te vejo no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast. Era uma vez.